Olá, boa tarde para você. Bem-vindo a mais uma Live JR. Você que nos acompanha pelo r7.com, pelos canais de YouTube e também pelo portal da Record. Esteja à vontade para encaminhar suas perguntas, suas dúvidas, seus depoimentos a respeito desse assunto crucial do qual nós passamos a tratar a partir de agora. E para isso nós convidamos o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, presidente Leonardo Rolim. Muito obrigada pela presença, presidente. Um prazer receber o senhor na Live JR. Prazer é todo meu estar aqui com vocês para debater sempre temas tão importantes para o Brasil. Portanto, acompanham essa conversa e me ajudam nesse diálogo meus colegas Celso Freitas. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cris. Boa tarde, secretário. E Emerson Ramos, que está comigo aqui no estúdio em São Paulo. Olá, Emerson. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, Celso? Boa tarde também para o presidente. A partir de agora, você já pode encaminhar seus comentários, suas perguntas para ser respondido diretamente pelo presidente do INSS, presidente Leonardo Rolim. Eu começo, presidente, remetendo a um episódio recente que ainda preocupa a gente, que é esse fechamento do atendimento das agências do INSS em função dessa reação dos peritos e dos médicos quanto às condições de atendimento por causa da pandemia. Nós assistimos aí um imbróglio longo, complicado, com a intervenção da Justiça, com ameaças de corte de ponto e muita gente na fila esperando pela perícia médica, que é crucial nesse momento em que as pessoas ou precisam retomar o trabalho ou precisam manter o benefício, um momento crítico que é o de pandemia. Eu pergunto ao senhor presidente, qual é o quadro de hoje, quantas são as agências em funcionamento, qual é a condição de segurança dos servidores e dos peritos que o governo conseguiu prover neste momento? Olha, Cris, em primeiro lugar, o INSS se preparou muito bem para a reabertura. Nós desenvolvemos um protocolo de segurança sanitária que eu diria sem nenhum medo de errar, se não for o melhor, seguramente é um dos melhores dentro do setor público. Tivemos todos os cuidados em adquirir equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção na aplicação desse protocolo, enfim, adquirimos alguns itens que o INSS historicamente tinha dificuldade de cumprir, nos preparamos adequadamente. Porém, no primeiro momento, houve todo esse mal-estar em função dos peritos dizerem que não estavam adequados o INSS para o seu retorno. Nós comprovamos que estávamos, sim. Hoje, temos 753 agências abertas no Brasil, das quais 318 atendem perícia. Nem todas as agências do INSS têm perícia, né? Só as agências maiores é que têm perícia. Então, já temos um volume considerável. A ideia era uma reabertura progressiva. Os peritos se convenceram ao irem às agências, ao acompanharem nossas inspeções ou eles fazerem suas próprias inspeções, e a gente está entrando agora numa situação de maior normalidade. Então, ainda dentro dessa pergunta, presidente, me permita, os peritos se queixavam de que não havia pias para lavar as mãos, não havia álcool gel, não havia fornecimento dos insumos básicos, dos EPIs básicos ali para a circulação dentro das agências de atendimento. O senhor poderia nos dizer qual é o tamanho da fila de espera e se essas exigências foram atendidas, em que medida? O senhor poderia quantificar as agências que já estão de volta e as que faltam reabrir? Então, olha, não houve falta de equipamento de proteção individual em nenhuma agência. Não faltou máscara, não faltou álcool gel, não faltou luva, gorro, né, aquele face shield, né, que coloca para proteção da face, barreiras de acrílico, marcação, medidor de temperatura, tudo isso tem em todas as agências do INSS que abriram. De fato, algumas agências do INSS tinham problemas estruturais não ligados à Covid, que impediram de abrir o atendimento à perícia no primeiro momento. E nós estamos trabalhando para resolver esses problemas. Um exemplo, é a rota de fuga. Nem todas as agências do INSS tinham rota de fuga para o perito. E entendemos que isso é um item importante.
As agências que não tinham rota de fuga estão sendo feitas. Muitas já foram concluídas e já foram abertas. Outras ainda estão em obras rápidas, para dentro de poucos dias abrirmos também. Um outro exemplo, no caso de identificação de metais, detector de metais. Algumas agências também não tinham. Nós adquirimos para aquelas agências que não tinham, também não é um item ligado à Covid, mas também de segurança, né, dos peritos, de todos que vão estar na agência, né? Então, nós preparamos a agência com toda a segurança, com todo o afastamento social necessário, e não tenho nenhuma dúvida que a segurança está garantida. E os peritos, depois que retornaram ao trabalho, né, viram que estava tudo ok, ao contrário do que se propalava, né, dentro da sua associação. Hoje a associação reconhece que as agências estão adequadas, algumas agências passam por adequação, no caso de PIAs. Algumas agências, de fato, não tinham PIAs nos consultórios em números suficientes. Aqueles consultórios que não tinham PIA, ou nós providenciamos, ou aqueles consultórios, eles não estão liberados, porque, de fato, é um item importante para a segurança sanitária. Isso estava no nosso protocolo. Então, falou-se muita coisa que criou mais confusão do que, de fato, era verdade. E, como eu falei, a partir do momento que os próprios peritos foram às agências e viram que estava tudo de acordo, começaram a eles mesmos reconhecerem que o INSS trabalhou corretamente. Hoje, em relação à capacidade de atendimento das agências como um todo, nós temos hoje disponibilizado 70% da capacidade de atendimento normal do INSS. E, em relação à perícia, 60%. Ao longo dos próximos dias, iremos abrir mais agências e liberar mais consultórios de perícia. Agora, lembrando que as pessoas, nesse momento, elas podem optar a fazer a perícia para receber o benefício, né, no caso, auxílio-doença, ou pedir uma antecipação, né? Até final de outubro, ela pode escolher. Ela não necessariamente ela tem que ir na agência fazer a perícia. Ela pode pedir uma antecipação pelo aplicativo Meu INSS, ela sobe pelo aplicativo uma cópia, né, do atestado médico e ela recebe uma antecipação do benefício. E ela pode fazer a perícia só depois, se ela quiser aguardar mais um pouco. Então, há opção, não é obrigado todo mundo a ir para a agência. Além da perícia, nós estamos atendendo outros serviços nas agências, mas só aqueles serviços que precisam ser presenciais. Cris, hoje, dos 96 serviços do INSS, 90 podem ser feitos remotamente. Por exemplo, pedir uma aposentadoria, uma pensão, um salário maternidade, tudo isso pode ser feito remotamente. Apenas alguns serviços, como é o caso da perícia, tem que ser presencial. Tem um serviço que a gente colocou também, que ele pode ser remoto, mas colocamos para fazer presencial também, em função de ter uma quantidade grande de pessoas que têm dificuldade de inclusão digital. É o que a gente chama de cumprimento de exigências. Aquela pessoa que pediu um benefício, mas precisava anexar um documento e ela não anexou. Então, o nosso servidor, quando vai analisar para conceder o benefício, vê que faltou aquele documento, e aí ele abre uma exigência e vai informação para a pessoa para apresentar aquele documento. Por exemplo, uma pessoa pediu uma pensão, ela precisava anexar a certidão de casamento ou algum documento de união estável daquela pessoa que faleceu. Ela não anexou, então nós não podemos conceder sem ela anexar o documento. Então, ela pode mandar a cópia também pelo aplicativo do celular Meu INSS. Mas, como eu falei, muita gente não tem inclusão digital, não consegue. Então, nós também abrimos a possibilidade da entrega na agência. Tá certo. Presidente, vou passar a palavra ao meu colega Emerson Ramos. Emerson. Presidente, o senhor falou aí sobre o processo de retomada do atendimento presencial, das perícias, principalmente, que a gente está dando um foco nesse momento na questão das perícias, e o senhor mesmo falou aí do número de agências que ainda não tem condição de retomar. E o Tribunal de Contas da União deu um prazo até segunda-feira para o INSS apresentar um plano para fazer perícias com o uso de telemedicina. Vai ser apresentado esse protocolo, presidente? É viável fazer as perícias com o uso de telemedicina? Olha, esse é um tema bem polêmico. Nós temos alguns dificultadores
em relação à teleperícia. O primeiro é técnico, né? E eu não sou médico, né? Eu teria até dificuldade de entrar no critério técnico. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele não autoriza os médicos a fazerem teleperícia, né? Eles autorizam, sim, a telemedicina, né? na medicina de assistência, né? Mas não para a perícia. Esse é um primeiro dificultador técnico que eu, como eu falei, não sou médico, não tenho como detalhar porque tecnicamente é complexo, né? E eles entendem que não é viável. Mas, além desse desafio, aí, do ponto de vista técnico do exercício da medicina, nós temos desafios tecnológicos também muito sérios, né? Primeiro que para a telemedicina não basta você pegar uma câmera de celular, né? Vai fazer uma teleperícia, você precisa ter câmeras que permitam ver o corpo inteiro, precisa ter câmeras com a qualidade elevada. A maioria das pessoas não tem esse tipo de tecnologia. O INSS também deveria, nesse caso, fazer um desenvolvimento nos sistemas do INSS para fazer a teleperícia, que isso demanda algum tempo, é viável, mas demanda algum tempo. As pessoas mais humildes, que é a grande maioria do público do INSS, eles não vão ter acesso a essa tecnologia. Eu acho que seriam poucas pessoas que teriam acesso, além da gente ter um tempo para desenvolvimento de sistemas considerável. Uma possibilidade que nós chegamos a pensar seria disponibilizar para a pessoa ir na agência, né? Embora vai ter o perito lá na agência, mas ok, para atender o conceito da telemedicina. Mesmo na agência, a gente teria alguma dificuldade, porque a velocidade de internet da nossa agência, que sempre foi baixa, nós conseguimos melhorar, dobramos a velocidade recentemente, mas ela não foi desenhada para trabalhar com esse nível de qualidade de internet para imagens de alta resolução. Então, é um tema que nos preocupa. Não é tão trivial quanto parece, não é como uma conversa como essa que a gente está fazendo aqui. Precisa de tecnologia maior, que a maioria das pessoas não tem, e o próprio INSS teria dificuldade de viabilizar, a não ser que se faça contratações num valor elevado e que num prazo curto seria inviável. Agora, presidente, o senhor consegue estabelecer um prazo para que todas as agências tenham condição de retomar o atendimento presencial? Qual é o prazo que o INSS trabalha? Olha, nós estamos discutindo com o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, inclusive a possibilidade de um protocolo de intenções em que a gente vai assumir um compromisso de abrir mais agências, né, nos próximos 60 dias, de tal forma, hoje, nós já temos uma capacidade, por exemplo, em relação à perícia, mesmo ainda não tendo voltado todos os peritos, a gente tem feito algo em torno de 7.000 perícias por dia. Com as agências que estão em fase final para fazer inspeção, nós conseguiremos, até o final do mês, seguramente chegar ao dobro disso, que já seria o suficiente para atender toda a demanda de perícia. Permita, presidente, só para compreender, qual que é o parâmetro normal de atendimento? O senhor falou em 7.000 por dia. O normal seria quanto? Então, o normal por mês, Cris, é em torno de 300.000 perícias mês. Puxa, estamos muito longe, então. Não, 7.000 por dia, compreendi, por mês. Que daria um pouco menos de 15.000 por dia. Né? Um pouco menos disso. Lembrando que no momento estamos abaixo atual, da metade, portanto. Mas sendo que no momento atual a gente tem as antecipações. Então, a demanda atual é menor, porque nem todo mundo tem que fazer a perícia para ter acesso ao benefício. As pessoas têm a opção de fazer a perícia ou a antecipação. A partir de novembro, aí sim que teríamos que estar com a capacidade máxima da perícia e inclusive nós vamos assinar um documento assumindo esse compromisso, como eu falei, perante o Ministério Público e Defensoria Pública. Convido o meu colega Celso Freitas. Secretário, ao assumir, o senhor falou que o INSS carecia de mais servidores. Necessita de mais peritos para atender a demanda que hoje existe?
Não, não, Celso. Eu vou te dar um número. Antes da pandemia, o prazo médio de agendamento de uma perícia no INSS estava em 15 dias. Portanto, um prazo dentro do ideal. Né? Chegou a estar em 11 dias no final do ano passado. Então, algo entre 10 e 15 dias, eu acho que é um prazo bem adequado. Num passado, né, por exemplo, em 2015, o prazo médio de agendamento de perícia estava em 67 dias, que é um prazo completamente inadequado. Eu acho que um prazo acima de 30 dias para a perícia já é um prazo, né, que não é adequado, porque o prazo máximo para a concessão do benefício é de 45 dias e não é só a perícia, você tem algumas outras etapas para a concessão do benefício. Né? Mas nós estávamos, portanto, antes da pandemia, com um prazo bastante adequado para a perícia. Nós não temos hoje uma demanda de peritos. Obviamente que, ao longo do tempo, os peritos vão se aposentar, vai precisar de contratar mais pessoas. Além disso, a lei que foi alterada ano passado trouxe novas atribuições para os peritos. Eles hoje não são mais peritos do INSS, eles estão vinculados à Secretaria de Previdência e eles vão assumir outras atribuições, como, por exemplo, fazer a perícia da Receita Federal, do FGTS, do servidor público da União. E aí, quando eles assumirem essa função, pode ser que aí sim seja necessário uma contratação de mais peritos, mas no momento não. No momento, o que nós temos de desafio é que uma parcela dos peritos está em grupo de risco, vai ficar em teletrabalho, portanto, analisando essas antecipações que ainda são feitas, como eu falei, uma parcela vai para a antecipação, uma parcela vai fazer a perícia, né? E o outro desafio é nós adequarmos as agências que ainda faltam para todos poderem atender nos consultórios do INSS. Presidente, eu estou aqui recebendo uma montanha de perguntas e reclamações, muitas reclamações com relação à questão da perícia médica. Registro as participações dos nossos internautas Antony Lima, via Instagram, Aline Ribeiro, via Facebook, Anne Catuli Botelho Rodrigues, Facebook, Alexandre, que não botou o sobrenome, Angerlin Bottini, Kessia Passos. E aí, a Angerlin, eu não sei se trata de homem ou mulher, pergunta o seguinte: estou de licença por causa de um câncer desde fevereiro de 2022. Posso pedir a aposentadoria? Então, no caso, imagino que o que ela deseja seria pedir uma aposentadoria por invalidez. Aí, para pedir a aposentadoria por invalidez, ela tem que passar, sim, por uma perícia, e o perito tem que avaliar se o caso dela é um caso de fato de invalidez, ou se não é, ou se entende que é um caso de ela continuar recebendo o auxílio-doença. Então, ela teria que passar por uma perícia para avaliar a situação dela. A Kessia Passos pergunta: estou tentando marcar perícia para meu pai e o 135 diz que não tem vaga para marcação. Tem bastante reclamação aqui, presidente. Como é que o senhor vai fazer? Haverá alguma medida emergencial para dar vazão a essa fila, a esse acúmulo? O senhor está falando aí ainda de vários meses para regularizar. Existe uma possibilidade de contratação adicional de peritos? A situação é de emergência. Cris, eu acredito que a partir de novembro a gente já vai estar com o nível normal de atendimento de perícia, até acima da demanda. E nesse momento as pessoas têm a opção, elas não são obrigadas a fazer a perícia agora, isso que é bom esclarecer. Ela tem a opção de pedir a antecipação, ela recebe a antecipação, inclusive aqueles que receberam a antecipação no passado, quando ela se extinguiu, foi convertida no benefício, inclusive corrigindo o valor para o valor que seria devido do benefício. Então, não precisa todo mundo fazer perícia agora. Quando for preciso todos fazerem, é esse compromisso que a gente está assumindo junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que vamos ter capacidade total acima da demanda. A Aline Ribeiro pergunta: quando o INSS vai liberar o dinheiro dos empréstimos consignados? Então, o empréstimo consignado está funcionando normalmente. Eu acho que o que ela está querendo saber é quando vai ampliar o limite de 35% para 40%. Eu não tenho como te dizer, já foi aprovado no Conselho Nacional de Previdência Social, mas depende de uma medida provisória ou de um projeto de lei a ser encaminhado pelo nosso presidente.
Presidente, rapidamente eu vou passar para o Emerson, só porque nós entramos no assunto dinheiro. Nós estamos vendo em Brasília uma discussão muito forte sobre como financiar programas de transferência de renda. E discussão essa que vem botando em confronto o presidente da Câmara e o ministro da Economia. Aposentados se preocupam e muito. Para a Previdência, tem risco de falta de recurso? Olha, as despesas previdenciárias são despesas obrigatórias. Então, elas não dependem de nenhuma decisão discricionária. Portanto, tem que pagar. O benefício previdenciário tem que pagar e sempre foi pago. É uma prioridade, inclusive, do governo que isso seja pago nos prazos. Inclusive, nós antecipamos esse ano, Cris, o 13º dos benefícios previdenciários. A primeira parcela, que normalmente era paga em agosto, esse ano pagamos em abril. E a segunda parcela, que normalmente era paga em dezembro, pagamos em maio. Então, em relação aos benefícios previdenciários, podem ficar tranquilos, assim como os assistenciais do BPC, né, da LOAS, são despesas obrigatórias e elas sempre foram pagas e continuarão sendo pagas em dia. Emerson, por favor. Presidente, queria voltar nessa questão do número de servidores do INSS. O INSS não faz concurso para contratar funcionários desde 2015. A Federação dos Sindicatos dos Funcionários do INSS diz que houve uma redução de 2017 para cá em torno de 40% no quadro de funcionários. Não é necessário mesmo fazer contratações, presidente? Tem uma previsão de concurso? O senhor falou em concurso futuro, mas não é já uma necessidade imediata? Desculpa, presidente, só para completar. O Tribunal de Contas já fez um relatório em que falou no risco de um colapso no atendimento do INSS nos próximos anos. Isso pode acontecer mesmo? Bom, primeiro, não tem nenhum relatório do Tribunal de Contas nesse sentido. A gente tem reuniões com o Tribunal de Contas periódicas. Hoje mesmo eu tive reunião com eles. Não há nenhuma discussão nesse sentido. O INSS, sim, teve uma redução considerável de servidores, principalmente em 2019. O quadro foi reduzido substancialmente, porém, a produtividade do INSS em 2020 foi maior do que em 2019, e em 2019 foi maior do que em 2018. Por quê? O INSS vem, desde 2018, passando por uma ampla transformação digital e também por uma ampla transformação de gestão. Bem antes da pandemia, o INSS já tinha teletrabalho, tanto que a gente se adaptou relativamente fácil. Havia um acúmulo de trabalho que veio de 2015 até 2018. Mas de 2019 em diante, principalmente a partir do segundo semestre de 2019, o INSS passou a ter uma produtividade superior à demanda de serviços e começamos a reduzir essas filas. Esse processo de transformação digital ele ainda não foi concluído, mas hoje já temos vários benefícios que são concedidos de forma automatizada. Antes da pandemia, 92% dos requerimentos do INSS já eram feitos de forma remota e a grande maioria também analisados de forma remota. Então, ainda temos várias outras etapas que estão sendo implementadas. Eu acredito que até o final do ano que vem a gente conclui esse processo de transformação digital. Nós vamos ter a nova agência da Previdência, com autoatendimento, orientado, claro. Então, muitas mudanças ainda estão em curso e isso tem levado ao aumento de produtividade, mas principalmente a uma mudança no perfil do servidor do INSS. O servidor do INSS, ele se torna um servidor em que se exige mais qualificação. Ele é uma pessoa que vai, principalmente, analisar e conceder benefícios. Numa situação mais complexa de retaguarda, eu vou exigir mais dessa pessoa. E eu preciso de um novo perfil de servidor. E esse novo perfil ele só vai estar concluído quando a gente tiver redesenhado totalmente o INSS. Então, o que é que nós fizemos este ano? Contratamos perto de 3.000 servidores temporários até o final do ano que vem. Quando a gente espera concluir, então, todo esse processo, nós temos o nosso planejamento estratégico, que até junho do ano que vem a gente vai ter a nova lotação ideal de servidor do INSS e, a partir daí, sim, começar a fazer concursos
para substituir os servidores dentro desse novo conceito do INSS, a partir de 2022. Celso, por favor. Secretário, uma informação que interessa aos aposentados. Como é que está sendo realizada, está funcionando a prova de vida do segurado em função da pandemia? Houve alteração de regras, alteração de prazo para isso? Sim, Celso, uma boa pergunta. Nós suspendemos a prova de vida durante a pandemia, ela continua suspensa e, neste momento, nós estamos fazendo uma experiência piloto de prova de vida digital. Com algumas pessoas, nós selecionamos um grupo de 500 mil pessoas que deveriam ter feito a prova de vida até fevereiro, antes da pandemia, e não fizeram. Então, nós selecionamos esse grupo para fazer a prova de vida digital pelo celular, com base no reconhecimento facial. São pessoas que têm um cadastro facial digital ou da carteira de motorista ou do título de eleitor. Então, a gente está fazendo esse teste, está aprimorando o sistema. Quando ele estiver confiável, estiver no modelo ideal, a gente vai colocar em larga escala e retomar a prova de vida. Presidente, isso não está funcionando hoje? Pois não. Hoje, a prova de vida não está sendo aplicada de forma obrigatória. Quem quiser ir fazer no banco, pode ir, mas não está sendo feita prova de vida obrigatória. E esse grupo que está fazendo a prova de vida digital também não é obrigatória, é uma experiência piloto. Quem fizer já está em dia, mas não é obrigatório, não vai ter nenhuma penalidade. Durante esse momento, a prova de vida ela está suspensa. Eu quero agradecer a participação dos internautas aqui na nossa conversa com o presidente Leonardo Rolim, presidente do INSS. Registro as participações da Karina Ferreira pelo Facebook, da Tamires Silva Oliveira também pelo Facebook e da Ana Nery Climaco. Aí eu gostaria de encaminhar a pergunta dela ao senhor, porque me parece que pode ser um caso frequente. Ela declara o seguinte: meu marido faleceu tem 2 meses, dei entrada no INSS, já vai fazer 2 meses, mas continua em análise. O que mais que eu posso fazer? Pergunta a Ana Nery. Olha, o caso de pensão, normalmente, ultimamente, a análise tem sido rápida. Talvez no caso dela, era bom ela verificar se não está faltando algum documento, se não está em exigência. Nós podemos verificar os casos, acho que a equipe nos passar os dados, nós poderemos verificar e dar um retorno a todos os casos que forem nos repassados. Daremos retorno rapidamente, mas a minha impressão é que no caso dela, deve ser alguma pendência de documento, alguma exigência, aquilo que eu expliquei no início da nossa live. Presidente, rapidamente ainda sobre a questão dos recursos para bancar as ações sociais e também as despesas da Previdência. Nós temos aí uma estimativa de que para 2021 o rombo da Previdência passe dos 250 bilhões de reais. Isso é um comprometimento importante dos recursos públicos. Eu lhe pergunto, o que houve? A reforma da Previdência não foi suficiente? Os efeitos dela ainda vão se diluir pelos próximos anos? Ou nós vamos estar diante de uma nova necessidade de reforma? Olha, a reforma da Previdência, ela tem sido fundamental, inclusive no médio prazo, se ter uma perspectiva melhor de sustentabilidade fiscal. Os impactos estão, sim, já ocorrendo esse ano. Inclusive, a nossa estimativa de despesa previdenciária para esse ano é até um pouco menor do que aquela que nós fizemos ano passado durante a discussão da reforma, ou seja, um impacto até um pouquinho maior do que o esperado. Agora, o impacto da reforma já era esperado que nos primeiros anos iam ser menores, porque ele não afeta o direito adquirido. É só para aquelas pessoas que adquiririam o direito após a reforma. Então, no primeiro ano o impacto é menor, no segundo é mais, no terceiro mais, e vai aumentando ano a ano. Mas os impactos da reforma, do ponto de vista da despesa, eles estão até um pouco maiores do que o que foi estimado no ano passado. Esse ano, em particular, em função da pandemia, nós tivemos uma queda na receita, e isso gera um impacto no resultado da Previdência.
embora a recuperação da receita tenha sido até mais rápida e superior ao que nós imaginávamos no início da pandemia. Emerson? Presidente, eu tenho aqui uma pergunta também que chegou pelo Facebook, depois eu quero fazer uma outra pergunta, mas primeiro a Gleice pergunta o seguinte, ela gostaria de saber como é que fica a situação de quem deu entrada pelo site, quando não havia atendimento presencial, agora com a volta do atendimento presencial. Ela diz assim, estou esperando desde março e até agora não tive resposta. Então, ela deve ter pedido um auxílio-doença. Então, precisa ver o que é que aconteceu no caso dela. Em primeiro lugar, quem deu entrada pelo site continua tendo direito à antecipação e pode, inclusive, hoje, as pessoas têm a opção, ela não é obrigada a marcar uma perícia, ela pode marcar a perícia ou pedir uma antecipação. Quem já está recebendo antecipação pode pedir prorrogação da antecipação. Ela, anteriormente, ela era prorrogada a cada 30 dias. Agora a gente ampliou, para ficar mais fácil para as pessoas, ela prorroga a cada 60 dias. Claro, se o atestado dela for por um período maior do que 60 dias. Se for menor, é pelo tempo do atestado. No caso dela, deve ser a gente teria que analisar, porque não temos muito, provavelmente, deve ter caído mais uma vez em exigência. Se ela não teve resultado, as antecipações elas são analisadas de forma relativamente rápida. Emerson, permita ainda dentro desse assunto, aí a partir da pergunta do Emerson chegam várias reclamações. Nós temos aqui a Arlene Borges que diz o seguinte, dei entrada na aposentadoria por idade em 2017, até hoje não tenho resposta, o que eu faço? O Fábio Prisco, estou há um ano esperando e só fica em análise. Qual é o estoque de aposentadorias represadas, presidente? Olha, eu não tenho um número de cabeça aqui para vocês, mas o estoque, eu tenho o global de todos os benefícios, o estoque acima de 45 dias hoje, que não está dependendo de exigência, são de 240 mil, acima de 45 dias. Explica melhor, presidente, não compreendi. Pode explicar melhor? Requerimentos feitos há mais de 45 dias, que o INSS ainda não deliberou, são quantos? São 240 mil. Agora, para você ter uma ideia, todo mês entra entre 700 e 800 mil. Esse número, no início do ano passado, acima de 45 dias, ele passava de 1.400.000. Então, assim, hoje não é um número muito grande. O que a gente ainda tem muito são casos de exigências. Temos mais de 700 mil requerimentos antigos em exigência. Então, eu reforço mais uma vez, eu acho que a maior parte desses casos deve estar com alguma pendência, alguma exigência. Então, a dona Arlene e o seu Fábio, dona Arlene e seu Fábio estão na fila com 245 mil. Ou eles devem estar faltando algum documento, pode ser também, precisaria ver os casos. Nós vamos encaminhar para a assessoria do senhor as perguntas. Nós não temos muitos casos de aposentadoria, esses 240 são todos os benefícios, tá? De aposentadoria é um número bem menor. Tá certo, entendi, por exemplo, ficou claro. Entendi. Hoje, o benefício que eu tenho mais dificuldade de conceder, Cris, que eu tenho realmente um volume relativamente grande em estoque, é BPC, porque se tornou muito complexo conceder um BPC. O benefício de prestação continuada. Exatamente. Eu tenho várias etapas, análise de renda, análise cadastral, avaliação pericial, avaliação social, perícia social. Sim, não é só aposentadoria. Virou uma burocracia gigante para conceder o BPC. Por isso que a gente está buscando simplificar a concessão do BPC para conceder o benefício mais rapidamente para as pessoas. Mas a aposentadoria, o volume que nós temos para análise do INSS não é grande. Tá. Celso? Presidente, tem muita reclamação, né? Muitos beneficiários reclamam também que enfrentam dificuldades para conseguir agendar os serviços, não conseguem falar no telefone, que é o 135. O INSS está investindo em tecnologia, criando novas opções, tipo chat, para conversar com os especialistas e serem atendidos?
Tivemos uma falhazinha no áudio do presidente, se puder ajudar, a assessoria puder ajudar. Então, ele desligou o microfone. Acho que eu desliguei agora, o microfone agora. sem querer. Foi, vamos em frente, vamos em frente. Cris, então eu estava falando, no 135, nós contratamos uma nova tecnologia de plataforma de distribuição das ligações. Contratamos há pouco tempo, era um processo licitatório longo, finalmente saiu a contratação, e acredito que até o final do mês, a previsão é dia 24, mas até o final do mês, essa nova plataforma vai estar disponível, e isso vai acelerar, reduzir o tempo de espera do 135, que eu sei que está elevado, né? Porque ele vai otimizar melhor a transferência da ligação que a pessoa faz para o atendente. Além disso, nós vamos ampliar em 30% o número de atendentes, isso também não deve demorar muito, e com isso o tempo de espera do 135 vai reduzir muito. Quanto a chat, nós criamos há alguns meses, inclusive aproveitando servidores do INSS que estão em grupo de risco, o chat se chama Elo, para tirar as dúvidas do segurado. Então, ele entra pelo aplicativo Meu INSS no celular, entra lá no chat Elo e vai ter uma pessoa que vai interagir com ele, tirar suas dúvidas. Presidente, nós estamos a 5 minutos de concluir. Vou propor um bate-bola rapidinho, perguntas curtas, respostas curtas. Eu vou começar o bate-bola com: o senhor ainda defende a privatização da Previdência? Eu nunca defendi a privatização da Previdência. O que eu sempre defendi era um sistema de capitalização. Isso significa, só para o nosso internauta compreender? No sistema de capitalização, você tem uma poupança que é feita da Previdência, e é um sistema que vai garantir, primeiro, uma transparência maior, segundo, uma segurança maior para o futuro, além de aumentar a poupança privada no país, que gera investimentos, gera desenvolvimento para o país. Ou seja, cada um guarda o seu dinheiro. Não quer dizer privatização. Cada um guarda o seu dinheiro e desfruta dele lá na frente. O senhor acha isso viável? Não é cada um guarda seu dinheiro. Você tem um sistema de capitalização obrigatória. Eu vou dizer, os melhores sistemas previdenciários do mundo, Cris, são dos países escandinavos. Se você pegar por ordem, o primeiro é a Dinamarca, o segundo é a Noruega, o terceiro é a Finlândia, o quarto é a Suécia. Todos 4 têm uma camada de capitalização. Ele tem uma garantia básica, como o nosso BPC, tem uma camada de repartição simples, como o nosso regime geral, e tem uma camada de capitalização. Então, também uma parte de capitalização obrigatória, não é a pessoa poupar e se vira, e uma parte, sim, acima de um determinado valor, de capitalização opcional. Esse modelo funciona muito bem em países que são exemplos de bem-estar social, garante uma taxa de reposição na aposentadoria elevada e garante o desenvolvimento do país. É esse o modelo que eu defendo. Obrigada, presidente. Presidente, numa das respostas aí sobre prazos, sobre fila, o senhor falou em 45 dias. 45 dias é o prazo legal para o INSS responder às solicitações que são feitas, né, presidente? A gente tem uma fila, caso as pessoas citaram casos aqui de uma demora muito maior que isso, a gente sabe que não é de hoje, já há problema de fila de demora há muitos anos. Agora, o brasileiro pode ter a expectativa de que a gente chegue ao cumprimento desse prazo, de que ali na frente o INSS consiga responder todas as solicitações em um prazo parecido com 45 dias, pelo menos, presidente? 1 minuto para a resposta, presidente. Pode, e eu estou assumindo um compromisso escrito, um TAC que a gente falta só assinar com o Ministério Público, Defensoria Pública da União, garantindo que a gente vai cumprir esse prazo. Celso, rapidinho, uma. O cálculo atuarial da Previdência está correto? Na realidade, onde cada vez mais a população está se tornando longeva? Bom, o cálculo atuarial, ele mostra o resultado, né? E daí que ele mostrou a necessidade de uma reforma previdenciária, né? E especialmente em relação ao servidor público, onde o déficit per capita era muito maior. Presidente, últimas palavras para o senhor. Aí nós temos 1 minuto para o senhor se despedir dos aposentados, dos internautas que nos acompanham. Qual seria uma palavra de esperança que o senhor daria aos aposentados no meio da pandemia, no meio da crise financeira? O senhor tem uma palavra de esperança para essa turma? Com certeza, que as pessoas elas tenham um pouco de paciência. O INSS reabriu há pouco tempo
continuem buscando a antecipação. Quem quiser marcar uma perícia, marca, já vai estar disponível. E o INSS está se preparando cada vez mais, tanto tecnologicamente como nas suas agências físicas, para receber bem as pessoas. Nós estamos trabalhando duro, junto com os órgãos de controle, junto com os órgãos que representam a população, de forma transparente, para prestar um serviço cada vez melhor. E eu espero que confiem em nós. Nós vamos mostrar para as pessoas que o INSS vai prestar um serviço cada vez melhor. Presidente Leonardo Rolim, muito obrigada pela participação. Agradeço a participação dos nossos colegas Emerson e Celso. E você, internauta, que seguiu conosco, muito obrigada pela sua colaboração com a Live JR. Até a próxima!